Cordiais saudações. No século, meu nome é Fernando. E na vida religiosa, meu nome é Policarpo e eu sou padre, hieromonte e professor de geografia. Bom, eu estou lendo esse livrinho aqui, né, o que a Bíblia realmente ensina das testemunhas de Jeová, para fazer uma refutação ao longo de vários vídeos, né? E eu li aqui o capítulo 6. Eu li aqui o capítulo 6 desse livro. Capítulo 6. Onde estão os mortos, né? Desse livro aqui. Onde estão os mortos e onde, né? Para quem não sabe, as testemunhas de Jeová são mortalistas, né? Elas não acreditam na imortalidade da alma com base em alguns textos do Velho Testamento. Com base em Eclesiastes, por exemplo, né? E aqui eu vou ler um trecho. Aqui eu vou ler um trecho do livrinho da Testemunha de Jeová e aí depois eu vou contrapor a verdade cristã. Vamos ver. Então, o que acontece na morte não é mistério para Jeová, o Criador do cérebro. Ele sabe a verdade e na sua palavra, a Bíblia, ele explica a condição dos mortos. O ensino claro da Bíblia é: quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. A morte é o oposto da vida. Os mortos não veem, não ouvem, nem pensam. Nenhuma parte de nós sobrevive à morte do corpo. Nós não possuímos uma alma ou espírito imortal. Depois de mencionar que os vivos sabem que vão morrer, Salomão escreveu: mas os mortos não sabem absolutamente nada. Daí ele ampliou essa verdade básica dizendo que os mortos não podem amar, nem odiar, e que não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura. E aí eles citam o Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6, versículo 10. Também o Salmo 164, versículo 4, diz que quando uma pessoa morre, os seus pensamentos se acabam. Nós somos mortais e não sobrevivemos à morte à morte do corpo. A nossa vida é como a chama de uma vela. Quando a chama se apaga, ela não vai para nenhum lugar, ela simplesmente acaba. Tá? Isso aqui está no capítulo 6 do livro das Testemunhas de Jeová. Então, assim, quem lê acaba acreditando que a alma realmente morre, né, pegando esses textos e tal. Inclusive, assim, dentro do panorama do Antigo e do Novo Testamento, há uma gradação de conhecimento do povo, né, do povo judeu ou do povo hebraico, né, porque até não era só o povo judeu, havia, né, 12 tribos. Então havia um conhecimento, foi o povo do Antigo Testamento teve um conhecimento progressivo tanto de Deus como das coisas no tocante à vida humana, à alma, enfim. E que parece, né, parece que na Torá, né, no Pentateuco, não há uma menção sobre a imortalidade da alma. Inclusive, mesmo no Pentateuco, não há menção de diabo e tal. Então, isso foi um conhecimento gradativo, tá? Gradativo, do menor para o maior. Até porque os livros da Bíblia foram compostos em diferentes épocas, em diferentes lugares, por diferentes pessoas. Bom, isso que as testemunhas de Jeová deveriam saber e não sabem, né? Porque elas agem como se a Bíblia fosse toda uniforme e ela não é, né? Bom, mas a minha primeira refutação para as testemunhas de Jeová, que elas dizem que
dizem que não tem imortalidade da alma, tá? A minha primeira refutação tá, quem tem a Bíblia, pega lá, na 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, que vai falar que o profeta Samuel vai aparecer ao rei Saul. Eu vou ler aqui o trecho que fala, né? Então tá aqui. Vou ler até, ó. Quem tem então a Bíblia aí, ó, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, do versículo 3 até o versículo 18. Tá bom? Vamos lá. Samuel tinha morrido e todo Israel o tinha lamentado. E o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Joboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou a Javé, mas Javé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. E os servos lhe responderam: há uma mulher que pratica adivinhação em Endor. Então Saul disfarçou-se, vestiu-se com roupa, vestiu outra roupa, e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher, e ele lhe disse: peço que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou por Javé, dizendo: pela vida de Javé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas. Mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: é um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel, inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que perturbas o meu descanso, evocando-me? Saul respondeu: é que estou em grande angústia, os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar para que digas o que tenho de fazer. Respondeu Samuel: por que me consultas se Javé se afastou de ti e se tornou teu adversário? Javé fez por outro, como te havia dito, por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e entregou-a a Davi. Porque não obedeceste a Javé e não executaste o ardor de sua ira contra Amaleque. Foi por isso que Javé te tratou hoje assim. Como consequência, Javé entregará juntamente contigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel também. Então vai até o versículo 19. Bom, nesse texto, né, os protestantes dizem que foi o diabo que apareceu. Já tive a oportunidade de ver vídeos dizendo que foi o diabo, que não era Samuel. Mas aqui no texto,
diz que foi Samuel que apareceu. Foi Samuel. Inclusive o texto diz assim, Samuel falou a Saul. Então não foi o diabo, foi Samuel. Samuel estava morto, ele foi evocado e ele subiu e falou com Saul. Ele falou com Saul. Inclusive quando a bruxa, a feiticeira falou, vejo um Deus, e deu a descrição. E o próprio rei Saul reconheceu que era Samuel. E a Bíblia diz que era Samuel. Então assim, se as testemunhas de Jeová e outros protestantes dizem que não era Samuel, eles que provem com a Bíblia, dizendo onde está na Bíblia que não era Samuel. Onde tem um versículo dizendo que não era Samuel. O que esse espírito era o diabo. Eu quero dentro da Bíblia. Já que os protestantes gostam de usar a Bíblia, né, a tática da Bíblia, que tem que estar na Bíblia, não quero interpretação. Eu quero um texto que diga na Bíblia que esse espírito não era o espírito de Samuel. É isso que eu quero. Eu não quero interpretação. O que eu quero é um versículo falando que esse espírito não era Samuel, era diabo, era, enfim, sei lá. Né, um diabo, um demônio, né, como os protestantes e as testemunhas de Jeová entenderem. Porque na Bíblia está dizendo que era Samuel. E que Samuel falou, né, Samuel, depois de morto, falou com Saul. Então é isso que eu quero. Eu quero um texto dizendo que esse espírito não era Samuel. Então, se Samuel apareceu a Saul, então existe imortalidade da alma. Um texto do Velho Testamento que prova que existe imortalidade da alma. E que Samuel sabia sim o que ocorria no mundo. Talvez não tudo, mas alguma coisa. Isso é o primeiro texto. Bom, essa palavra aqui, em grego, está aparecendo espelhada, é fantasma. Fantasma. A palavra fantasma é uma palavra grega. Tá? Não é uma palavra portuguesa, é palavra grega, fantasma. Então fantasma é a aparição de um espírito, de uma alma, ou seja, se refere a defunto. Né? Se refere a defunto. Então, quem tem qualquer léxico grego pode procurar a palavra fantasma. E a palavra fantasma ela vai ser usada por Jesus Cristo em Mateus 14, 26. Tá? Mateus 14, 26. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Mateus 14, 26. Versículo 27. Mas Jesus disse-lhe logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Bom, Jesus só falou para os apóstolos, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Ele não disse, fantasmas não existem. Ele não disse isso. Jesus sempre corrigiu os seus discípulos quando eles erravam em alguma coisa. Jesus sempre corrigiu. Aqui não, ele não fala fantasmas não existem. Ele nada falou. Então se ele se calou sobre o assunto, é claro que fantasmas existem. O outro texto de fantasma está em Marcos 6,49. Marcos capítulo 6. Versículo 49. Vendo caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram
e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou, dizendo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Então no léxico grego está lá: um fantasma, um espectro, aparição usado para um espírito. Espectro, alma. Tá? Então, os discípulos acreditavam na imortalidade da alma. E Jesus não os censurou por acreditarem na imortalidade da alma. Agora, sabe quem na época de Jesus não acreditava na imortalidade da alma? Os saduceus, que eram sacerdotes, também adversários de Cristo. Os fariseus, ou os saduceus, não acreditavam na imortalidade da alma. Bom, tendo dito isso, é evidente que existe imortalidade da alma. Ainda em Lucas nós temos a parábola do rico e do Lázaro. E Jesus tirava a parábola de coisas que o povo conhecia. Então, se Jesus não acreditasse na imortalidade da alma, se a imortalidade da alma não existisse, para que Jesus iria falar de mitologia pagã para o povo, reforçando uma ideia de imortalidade da alma? Para que ele ia falar de absurdo, de uma vida após a morte? Não faz sentido. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, ele fala para o ladrão, quando o ladrão fala: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, que é muito usado na liturgia ortodoxa, né, a frase do ladrão. E Jesus fala assim: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tanto as testemunhas de Jeová como as adventistas do sétimo dia dizem que Jesus não falou hoje estarás comigo no paraíso. Eu te digo hoje. Mas essa construção verbal não faz sentido nenhum. Jesus não... Quer dizer, só um idiota vai falar: eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. Ou eu te digo amanhã, eu te digo ontem. É claro, quem está falando agora, está falando hoje. Tipo, a gente usa assim: eu te digo hoje, tipo assim, você vai ao cinema? Eu te digo hoje ainda. Aí faz sentido, né? Aí faz sentido. Eu tenho que ver umas coisas aqui, depois eu te aviso. Né? Mas tipo assim, eu te digo hoje. Quer dizer, e onde eles encontram o seu exemplo do te digo hoje como se fosse um hebraísmo? Então assim, a construção não faz nenhum sentido dentro do grego e da tradução também, né? Da tradução. Eu sou cristão ortodoxo grego, tipo, né? Eu tenho acesso a um bispo grego e ele diria que, se não fosse assim, ele diria que no grego realmente é outra coisa, mas não! Realmente significa: hoje estarás comigo no paraíso. Bom, e é isso aí, né? As testemunhas de Jeová foram refutadas porque elas não têm como contra-argumentar nem contra a aparição de Samuel ao rei Saul, nem contra a palavra fantasma, que está até no próprio original em grego. Tá? Aqui é o Novo Testamento em grego. Eu vou só pegar aqui em grego mesmo, em Mateus. Pega em Marcos mesmo. Catamarcon 6:49. Vamos lá. 6:49. Cheguei lá. Queidon aftus eu não consigo enxergar direito. Queido aftus vassanisso menos
Não, é o versículo 49. Ideidontes aftus epitis talassus peripatunta edoxan otifan fantasma extinque anecransan. É o que está em grego. Então a palavra fantasma aparece no original grego e fantasma é usado para morto, para defunto, para alma. Ora, onde está na Bíblia que diabo tem alma? Bom, e é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu e fui.